Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Super feliz de estar aqui no meio de vocês. Que série maravilhosa, né? A série da restauração, o caminho da restauração. Estou muito feliz, estou no ar desde quinta-feira à noite, quando eu fui para Recife para uma conferência falando a um grupo de pastores lá. Depois, durante o dia, tivemos um dia inteiro, me levaram para o shopping Rio Mar, mas não era para brincar, nem para comer, era para conversar. E nós ficamos lá um tempão, batendo papo com aqueles amados irmãos. Depois à noite, ali na igreja, que manda um abraço para a IBC. É muito lindo ver como nossas histórias estão trazendo transformação também na vida de muitos líderes, não só aqui no Nordeste, mas Brasil afora, como a gente teve também em São Paulo, na conferência Target, quase 2.000 líderes reunidos ali, e a gente contando aquilo que Deus tem feito através de vocês, através de mim, através de nós, aqui na IBC. Então não esquece de glorificar a Deus por fazer parte desse movimento poderoso, dessa manifestação maravilhosa do Senhor no nosso meio. Nós estamos aqui na última mensagem da série, que a gente resume os 12 passos em 8. Então, a 8ª palavra acerca da série, o caminho da restauração. Domingo que vem a gente vira a chave, no sábado esse mutirão que foi anunciado, e no domingo nós teremos a celebração pela manhã, e à noite, começando às 18 horas, com o nosso coral infantil. Vai ser um tempo muito precioso. Eu espero também, dia 4 de novembro, a gente inundar aquela beira-mar, aquele aterro ali, né, louvando ao Senhor. Tanto a Prefeitura de Fortaleza, quanto ao Governo do Estado, está dando todo o apoio. Nós pedimos e fomos atendidos, porque essa igreja é muito respeitada pelo poder público, pela sua vida e integridade. Eu espero você lá, tá certo? Vai ser um tempo, a gente está aí falando de 150 batismos, mas eu acho que vai dobrar. Vamos dobrar a meta, não? Não é questão de meta, porque nós vamos ver muita gente conhecendo Jesus daqui até lá. Convido você a ficar em pé para a gente fazer uma leitura bíblica, Atos capítulo 20, verso 24, e nós vamos fazer um resumo dos passos da restauração dados até aqui, e vamos então ao nosso 8º momento, nosso 8º passo. O apóstolo Paulo passa em Troade, um dos portos ali da área do mar Egeu, Mediterrâneo, a mistura ali de geografia de mar também, marítima, e ele chama os presbíteros da igreja em Éfeso, e como ele está agora prestes a ir embora, ele diz: talvez vocês não vão me ver mais. Então ele se despedia daquela comunidade, deixa palavras poderosas ali em Atos no capítulo 20. E uma das coisas que ele fala no verso 24 tem muito a ver com o passo que nós vamos hoje aprender, e com esse propósito de que a nossa vida seja de verdade para espalhar o evangelho de Jesus. Nós não temos outra razão para viver, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem mulher, nem patrão, nem dinheiro, nem bens, nem negócios, tampouco a vida acadêmica, nem o cachorro, nem o gato, nada. É realmente a maior razão de viver daquele que conhece Jesus. Jesus é a nossa razão de viver. E nós vivemos aqui em função de uma missão. E quando eu cumpro a missão e cuido das coisas do reino de Deus, Ele cuida da minha vida, Ele cuida das minhas coisas. E olha o que Paulo disse, eu quero ler com vocês, né? A gente lê, respeitando aí as vírgulas, que aliás só tem uma nesse texto. Vamos ler bem forte, bem alto. Hoje de manhã o pessoal não tinha tomado café, foi bem fraquinho, depois eles leram bem forte, tá bom? Palavra de Deus, vamos lá? Paulo diz assim, ó: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. De novo, mais uma vez, vamos lá? Quem sabe mais forte agora? Porém em nada. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Senhor, é a tua palavra poderosa que nós acabamos de ler. É o desejo do nosso coração, a sintonia com aquilo que foi o coração e a vontade de Paulo, compreendendo que a nossa vida não tem valor se ela não estiver conectada ao Senhor Jesus. E a missão que Ele nos deu para cumprir aqui na terra. Nós não temos outra razão, Senhor, para viver, senão andar na Tua vontade e fazer a Tua vontade. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que para onde quer que o Senhor nos enviar, e o que quer que façamos, seja para a glória do Teu nome. Fala através de nós, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, durante as últimas 7 semanas, nós temos aprendido sobre o caminho da restauração. Não é passe de mágica, não é um evento único, é uma caminhada. Demos um passo de cada vez, e aí buscamos superar os maus hábitos, buscamos superar as mágoas, os vícios que vão destruindo a nossa vida, anulando a nossa alegria, o nosso prazer de viver. Há 2000 anos atrás, Jesus subiu numa colina, sentou-se e pregou o maior de todos os sermões, o sermão da montanha. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12, registram as chamadas bem-aventuranças, quando Jesus então prega a palavra, prega para aquelas pessoas, dizendo Macarios, ou seja, feliz, bem-aventurado, e aí ele vai descrevendo, bem-aventurado, ou seja, felizes e realizados aqueles que seguem esses passos. E nós os chamamos hoje de as bem-aventuranças. Os 8 passos que nós temos discorrido aqui no caminho da restauração, tem muita similaridade com as bem-aventuranças. Por exemplo, passo de número 1, que foi o passo da realidade. Parecido com a bem-aventurança que diz, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente carentes, pobres, dependentes. Ou seja, alguém que compreende que depende de Deus. É uma pobreza no sentido de você declarar a sua dependência. É interessante que, do ponto de vista dos bens materiais, os pobres são explorados. Eu entrei na Grande Recife e você demora às vezes mais tempo para percorrer alguns quilômetros do que toda a viagem que você faz de uma cidade para outra. E você olha ali, entra ano, sai ano, e parece que a pobreza permanece ali, porque ela alimenta e retroalimenta o mal político, o indivíduo que não tem escrúpulos explora a dependência que as pessoas têm de uma benesse do Estado, de uma bolsa ou coisa parecida. Mas não é disso que o Senhor está falando. Quando Ele usa a pobreza, Ele usa como ilustração de alguém que depende, que precisa, que é carente. Por isso o passo de número 1 diz assim: reconheço que não sou Deus, e admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer o que é errado, e que minha vida está fora de controle. Aí você sai da negação, você admite que está espiritualmente carente, pobre, mas que busca em Deus o suprimento e a restauração. E essa é a maior sabedoria que um crente pode ter, é reconhecer a sua fraqueza. O passo de número 2 é o passo da esperança. Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Uma das bem-aventuranças.
E na declaração do passo 2, olha o que diz: eu acredito de todo o coração, primeiro, que Deus existe, e que Ele se importa comigo, e que tem o poder para me ajudar em minha restauração. Você declara primeiro que não é Deus, porque sua vida é desgovernada, descontrolada, se você assume o controle e o lugar de Deus. Cansa, é frustrante tentar brincar de Deus, de controlar as coisas, as pessoas e a sua própria vida. Então felizes são aqueles que de verdade reconhecem que Deus existe, que se importa com as nossas fraquezas e tem poder para nos ajudar na restauração. Então, quando você é confrontado com a realidade do erro, da desobediência, da tendência de fazer aquilo que não é correto, você chora, lamenta, mas é consolado por Deus quando você descobre que Ele está pronto e prestes a te ajudar. E aí você descobre a esperança. Passo de número 3 é o passo do compromisso. A bem-aventurança diz: felizes as pessoas humildes. E a declaração do passo 3 diz: conscientemente, eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. É o passo da entrega. Quando você humildemente reconhece a sua impotência e entrega o controle da sua vida a Jesus. O passo de número 4 é o passo da restauração, ou passo da limpeza. Por isso a bem-aventurança diz: felizes as pessoas que têm um coração limpo, um coração puro, um coração restaurado. Lindo isso. Você diz no passo 4, eu abertamente analiso, admito e confesso minhas falhas a Deus e a pessoas confiáveis. Ou seja, você confessa seus erros, você faz reparações, você perdoa quem lhe ofendeu. E a fim de você ter um coração puro, você precisa tirar o lixo daí de dentro. Deus me limpa quando eu confesso meus pecados e minhas falhas de caráter. Não escondo, mas abro a palavra de Deus. Salmo de número 32, Salmo de número 51, 1 João capítulo 1. Se você confessar os pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar, te purificar de toda injustiça. Então esse é o passo de número 4. Passo de número 5. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, cumprir toda a justiça. E no passo de número 5, diz assim, ó: peço humildemente que Deus remova minhas falhas de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Lembra? Uma área de cada vez, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Inicio o meu processo de transformação quando eu me submeto à obra que Deus quer fazer em minha vida, segundo a sua perfeita vontade. Passo de número 6 é o passo da reparação. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, ou que são pacificadores. E a declaração do passo 6 diz: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e reparando os danos que causei às outras pessoas, exceto quando fazer isso provocaria talvez um dano ou um mal maior a terceiros. Então aí significa perdoar quem lhe ofendeu na caminhada, não levar a mágoa, não levar a amargura no coração, ou deixar que a mágoa se torne em amargura, porque você acaba respondendo com falhas de caráter, com tentativa de superar aquele buraco, aquele vazio, aquela mágoa que você carrega para o resto da sua vida. Mas quando você perdoa de verdade, você vê os seus erros sendo reparados, investindo assim na misericórdia, perdoando porque Cristo lhe perdoou, sendo misericordioso porque Jesus foi misericordioso com você. E assim você estabelece a paz. Passo de número 7, passo da manutenção. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois delas é o reino dos céus. Passo de número 7 diz assim:
reservo diariamente um tempo com Deus para a autoavaliação, leitura da palavra de Deus e oração, fazendo aquilo que vocês acabaram de cantar aqui. Sonda-me, ó Deus. Cada manhã, não é só aqui, cada manhã, na leitura da palavra de Deus, na sua meditação, no seu mapa. Quando você abre a palavra de Deus, não para estudar a palavra, mas estabelecer um relacionamento com Deus, de intimidade. E quando você diz, Senhor, o que é que o Senhor está me dizendo? E o que eu vou fazer a respeito? Então nesse passo você reserva um tempo de autoavaliação, lê a Bíblia, ora, a fim de conhecer melhor a Deus e a sua vontade, e obter força para poder seguir essa vontade. Quando eu me dedico assim, eu ando na presença de Deus, e sou fortificado para fazer a sua vontade, e enfrentar esse mundo hostil, terrível, complicado. Na semana passada o Euriano falou sobre isso de uma forma muito linda. O passo da manutenção, passo que me ajuda a continuar progredindo na compreensão do caminho da restauração, da vontade de Deus a cada dia. A gente pratica esse passo quando a gente reserva um tempo diário a sós com Deus para autoexame. Você precisa disso. Não existe esse cristianismo de cadeira, não existe esse cristianismo de domingo, não existe isso. Esse cristianismo é falso, frágil, religioso, ele não resolve. A presença de Deus se manifesta aqui nesse lugar, sim, mas ela se manifesta a cada dia no seu quarto. Deus está à sua disposição, o Espírito Santo habita em você. A meditação da palavra de Deus é como alguém que admite que não pode viver sem o alimento diário. É mais que o pão, é mais que o feijão, é mais que a tapioca, é mais que o ovo, é mais que a comida que você mais gosta. É palavra de Deus. E quando você vive sem, você fica raquítico, você fica doente, você fica anêmico, fica estéril, e começa a não compreender por quê. E corre para a igreja, corre para o pastor, corre para o líder, para tentar uma oração de milagre, um jejum, uma manifestação de libertação, para te libertar de hábitos que só serão curados na presença de Deus. Porque não é o mandamento, é o reconhecimento de quem é Deus. E isso só acontece através da palavra de Deus. Por isso você então reconhece isso, e você conhece o Senhor a cada dia e cada vez mais através da leitura da sua palavra. Bom, agora nós vamos para o último importante passo. O passo da partilha, o passo do compartilhar. Anuncio as boas novas a outros, diz esse passo, tanto pelo meu exemplo, como pelas minhas palavras, conforme o agradar a Deus, ou conforme agradar a Deus me usar. Esse passo diz só assim, ó: Deus quer usar suas experiências para abençoar outras pessoas. Deus quer reciclar a sua dor. Aquilo que você sofreu pode ajudar outras pessoas a encontrar restauração. Suas lutas, suas dores, suas perdas, tudo aquilo que você tem sofrido ao longo da vida, o Senhor quer usar, como ilustrou muito bem o Euriano na semana passada, com aquele caco de um prato quebrado, que nós aparentemente jogaríamos no lixo. Deus pega, restaura, une as peças e o faz com ouro precioso. E aquele prato restaurado se torna mais valioso do que o era antes. Assim é minha vida, assim é a sua vida. Geralmente pensamos que Deus só usa pessoas superdotadas e talentosas. Isto não é verdade. Deus usa pessoas comuns. Geralmente pensamos assim, ó: Deus usa os meus pontos fortes, por isso que eu tenho que falar da minha vitória em Cristo Jesus. E você entra nesse positivismo barato, de ficar declarando que eu vou ser rico, o Senhor quer isso para a sua vida, eu declaro que você vai ganhar, que você vai ser curado, que você vai ficar bom. Aí fica esses caras declarando aquilo que Deus nunca pediu para eles declararem. E os crentes que querem uma solução imediata, eles correm atrás disso, mas sabem que é um placebo, não resolve, não é assim. Se Deus quiser curar instantaneamente alguém, Ele o fará para a glória do seu nome.
Mas a maior cura que Ele quer fazer é a mudança do seu caráter, é a mudança do seu coração, é a mudança da sua forma de pensar. Por isso que os frutos, ou fruto do Espírito, não é poder do céu para fazer grandes milagres e curar a minha dor de barriga, minha coluna, meu coração e outras coisas que você pede aí. Trazer alguém de volta, resolver o problema do casamento. Fruto do Espírito tem a ver com o seu caráter. Deus quer mudar o seu caráter. Às vezes até Ele admite lutas na sua vida, pessoas complicadas na sua vida, exatamente porque Ele quer, não que a pessoa complicada seja transformada, mas que o seu caráter seja transformado a ponto de você compreender essa pessoa. Sexta-feira eu falava sobre o casamento como disciplina espiritual, onde você tem uma pessoa absurdamente diferente de você, com características totalmente diferentes de você, e você sofre enquanto brinca de Deus tentando mudar o outro, a outra, o filho, o pai, o marido, o irmão. Enquanto eu falava, tinha uns adolescentes assim na minha frente, né? E eu dizia para eles assim: olha, eu quero que vocês saibam o seguinte: quando o seu cônjuge, alguém com quem você casa, tem um defeito de caráter, e você fica lutando para mudar aquilo, você sofre até compreender que o que Deus quer é que você seja mudado. Aí eu disse para os jovenzinhos que estavam na minha frente, né, olhei bem nos olhos assim e disse: quero contar um segredo para você. Os defeitos lá do início do seu casamento, à medida que o tempo passa, sabe o que acontece? Eles pioram. Eles riram assim como você. O que é que melhora? É o defeito do outro? Não, é a forma com que eu vejo. É o meu amor, a minha misericórdia, a minha tolerância. É o quanto eu compreendo que o outro não é Deus, que não é perfeito. E Deus às vezes faz isso, né? Você tem um camarada complicado na escola, no trabalho, e você diz: Deus, esse cara, tira esse cara da minha vida. Aí você muda de emprego, aí Deus manda um pior do que aquele. Não acredito, de novo, é o mesmo cara. É o mesmo, pronto. Por quê? Porque Deus quer mudar quem? Você, o seu coração, a sua vida. Então Deus não desperdiça nenhuma dor. Aqui as pessoas até podem ficar impressionadas com quem só dá testemunho de vitória, que deu tudo certo, que foi tudo bem. Mas as pessoas são ajudadas quando você é honesto acerca das suas falhas de caráter, dos seus problemas, das suas lutas. Quando você compartilha seus pontos fortes, muitas pessoas dizem: grande coisa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas se você compartilha suas fraquezas, as pessoas dizem assim: eu posso me conectar com você, com aquilo que você está dizendo. Então, se Deus pode fazer isso na sua vida, Ele pode fazer na minha também. Por isso que você vem aqui para a IBC e ouve as pessoas aqui dizendo: sou discípulo de Jesus em processo de restauração, lidando com a pornografia, lidando com droga, lidando com a vontade de matar o outro, lidando com o problema de perdão, lidando com a autossuficiência, lidando com o controle. Eu acho que muitos crentes assim, antigãos, devem olhar assim e dizer assim: rapaz, vou embora daqui, pense numa igreja de pecador. O que essa pessoa está dizendo? São as coisas com as quais eu lutei durante muitos anos. Fui derrotado. Jesus entrou na minha vida. Eu obtive vitória, mas estou limpo só por hoje. Entende? Pronto. Anos atrás eu contei uma história aqui de que eu vi um passarinho no ninho, uns passarinhos pequenininhos que foram comidos. Eu achava que tinha sido comido por um gato. Eu ia matar o desgraçado do gato. Como é que comeu esses bichinhos novinhos aqui? Depois eu descobri que não foi o gato. Pense, eu teria cometido um erro terrível. Mas eu falei e confessei: rapaz, eu tive vontade de matar o gato. Acho que eu seria preso, né, depois. Mas será que eu continuo com vontade de matar o gato? O gato não, mas tem algumas pessoas que... Mas o que é que Deus faz? Apazigua meu coração, me ajuda a crucificar aquela vontade horrível lá atrás,
E eu digo não, em nome de Jesus, não. Meu velho homem está crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim e eu obtenho vitória para amar ao invés de querer matar. Simples assim. Então, na medida que você compartilha suas lutas, seus vícios, suas mágoas, seus maus hábitos, as coisas das quais você está se recuperando, Deus usa você. E é disso que trata o passo 8. Sua vida pode ganhar um sentido completamente diferente a partir do momento que você compreende o que Deus é capaz de fazer através das suas dores e das suas fraquezas. E assim, quando você começa a voltar o foco da sua vida para fora de você, deixa de lamúria, de ser o centro de tudo, de ficar tocando todo o tempo no seu problema. O que Deus está dizendo é: eu vou usar a sua dor para a minha glória. Tira o foco da sua vida para fora de você mesmo. Isto será uma evidência de que você está no caminho da restauração. Deixe-me responder, ou tentar responder, duas perguntas. Primeiro, por que Deus permite a minha dor? Por que é que Deus permite que isso aconteça comigo? A segunda é como eu posso usar a minha dor para ajudar outros. Então a primeira vem, por que Deus permite a minha dor? Ora, eu não tenho uma explicação para tudo, mas muitas são as razões, e eu quero pelo menos tentar 4 dessas razões. Porque Deus permite a minha dor, a sua dor. Primeiro, porque ela é consequência das minhas escolhas. Na maioria das vezes, minhas dores, meu sofrimento, minhas perdas, minhas decepções são consequências das minhas escolhas. De acordo com o livro de Gênesis, Deus deu a você a capacidade de escolher o bem e o mal, o certo e o errado, a morte e a vida. Deus diz até que você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Por quê? Ora, porque Deus não criou um bando de marionetes. Ele poderia ter feito você de tal maneira que você não tivesse vontade própria. Ele poderia ter feito você fazer sempre o que é certo, o robozinho. Mas Ele não fez assim. Ele tanto não fez você para fazer sempre o que é certo, como Ele não fez você tanto para fazer aquilo que é errado. Ele deu a você o que? Opção, arbítrio. Até para negar o próprio Criador. É como se Ele dissesse assim: olha, mexa em toda a areia do mar, lá da Praia do Futuro, da costa cearense, mas tem uma pedrinha ali, um grãozinho de areia que é vermelho, não toque nele, no dia que você tocar você vai morrer. O que Ele fez? Ele criou o mal? Não, Ele criou a opção, dando a você a possibilidade de fazer o que é bom, o que é certo, a vontade dEle. Mas quando minha mãe dizia: olha, está aqui uma série de potinhos que você pode brincar com ele, mas tem um potinho aqui, esse aí é perigoso, tem veneno. O que é que eu ia fazer? E quando não era para eu experimentar, eu queria matar a lagartixa com aquele veneno. Pense no menino. Fui mexer exatamente naquilo que a minha mãe disse para eu não mexer. Não é assim? Por quê? Porque Deus nos criou de uma forma maravilhosa com a capacidade de escolha. Então você está mal, você não está bem. O médico fez uma ressonância, tirou um raio-x aí de você, mostrou um bocado de coisa. De quem é a culpa? É da minha mãe, é do meu pai, é do meu médico, é do meu irmão, é da minha mulher, é do meu filho, é do meu pai. A culpa é sua. Você está fazendo escolhas erradas na sua vida. Com o seu corpo, com a sua boca, com o seu tempo. Onde você está colocando a sua mente. Você está passando dos limites, fazendo aquilo que Deus nunca quis que você fizesse. As suas escolhas te levam a esses diagnósticos horrorosos, horríveis. A raça humana está sofrendo por causa de uma opção feita pela própria raça humana e seus dirigentes durante o período pandêmico. Vamos sofrer por anos escolhas erradas.
Deus queria que as pessoas o amassem voluntariamente. Você não pode dizer que ama alguém a menos que tenha a chance de não amar. Que vale aqui, você diz, eu te amo, mas você tem a chance de dizer, não amo e não quero. Por isso, apesar da queda, Deus ainda nos dá a liberdade de escolha. A liberdade de escolha é uma bênção, mas também uma responsabilidade. Porque alguns de nós fazemos escolhas estúpidas que trazem consequências dolorosas. Por exemplo, eu posso escolher experimentar drogas e me tornar um dependente químico, só por experimentar. Eu escolhi experimentar, é só um trago, é só um baseado, é só uma cheiradinha. É só um pouquinho. É só um vídeo. É só uma vez. E você se torna em seguida um dependente. A culpa é só minha. Se eu decido abusar do meu corpo e não me cuidar, eu desenvolvo vários problemas de saúde, a culpa vai ser toda minha. Deus diz, eu não gostaria que você estivesse passando por esse sofrimento, mas é a consequência das suas escolhas. Deus nos dá liberdade, como dá a todos os seres humanos, não somente para você. E aí, algumas escolhas erradas de outras pessoas prejudicaram a sua vida, a minha vida. As escolhas que meus pais fizeram, que meus professores fizeram, que meus amigos fizeram, talvez foram abusivas, me machucaram, me magoaram. Foram meus pais, foram meus tios, foram meus avós, foram meus irmãos. Fizeram escolhas que nos machucaram. Isso acontece com aqueles que são profundamente magoados pelos pais, por exemplo, um ex-cônjuge, um professor, um amigo, um parente. Deus poderia ter evitado que acontecesse? Sim. Como é que ele poderia evitar? Tirando o livre-arbítrio dessas pessoas que lhe magoaram. Mas se ele fizesse isso, ele teria que tirar o teu livre-arbítrio também. Isso não é certo, ele não faria isso, porque ele nos deu esse livre-arbítrio. Há um dilema, né? O problema é que quando temos a liberdade de escolha, nós recebemos uma bênção e uma responsabilidade. Deus diz, eu não vou passar por cima da sua vontade, você tem que escolher. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas escolhem rejeitar Jesus. O único caminho, a única verdade, o único meio de vida. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, ilustra muito bem isso. Estava com a viagem marcada para Israel, agora no dia 8 nós sairíamos, agora não vai ser mais dia 8, provavelmente vai ser em maio, a guerra vai ter passado e nós vamos para lá, e nós vamos levar mais gente, vai ser muito bom. E o nosso roteiro ia começar pela cidade de Siló, exatamente ali no centro, no caminho de Samaria, entre o Monte Ebal e Gerizim. A cidade que ilustra o texto de Deuteronômio capítulo 28 até o capítulo 30. E ali recentemente foi descoberto um artefato pequeno, de uma inscrição sobre bênção e maldição. A escolha é sua, a escolha é de vocês. Moisés disse isso ao povo, a mandado de Deus. Então, ouça, irmãos, estamos num monte entre Gerizim e Ebal, faça uma escolha. Olha aí o que diz a palavra: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje dei a vocês a oportunidade de escolherem o quê? A vida ou? Escolham. A bênção ou? Deus lhe dá todo o tempo a liberdade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele ainda clama dizendo, escolham a vida. Sim, para vocês e seus descendentes, para que vocês e seus descendentes possam viver, escolham a vida. Eu estava falando hoje de manhã que na cultura hebraica, vida ou morte não é só parou de respirar, desceu a sepultura, morreu, pronto, puf, acabou, morte. Não, o judeu não vê assim. A palavra de Deus, quando fala de vida ou morte, ela também fala de uma vida que vai morrendo pouco a pouco, ou vai caminhando de forma a viver. Por exemplo, quando você maltrata a sua saúde comendo o que não presta,
você está escolhendo morte. E vai morrendo pouco a pouco. Pouco a pouco. Se você é jovem, ainda tem algum vigor, essa morte ela é lenta. Mas à medida que os tempos vão passando, a conta vem e ela vem rápido. O parlamento inglês se reuniu pela primeira vez agora, acho que foi na quinta ou sexta-feira, para falar sobre o excesso de mortes. No Reino Unido, que está atingindo a Austrália, está atingindo o Brasil, está atingindo a América. As pessoas estão morrendo. Há um elemento no corpo de cada pessoa que foi introjetado e está matando gente como nunca. Jovens, crianças, como nunca existiu na história da humanidade. E pela primeira vez o parlamento inglês começa a querer agora examinar o que está acontecendo. Ora, nós sabemos, são escolhas que foram feitas. Por nós e por outros. E assim é a sua vida. Você escolhe o errado, você escolhe o pecado, você escolhe aquilo que é gostoso, aquilo que faz bem. E nós ilustramos com o coitado do açúcar, que é o vilão de tudo, mas que ilustra todas as outras más escolhas. Você escolhe, você come, é gostoso, mas você está morrendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Então veja que a dor, o sofrimento, a angústia, são oriundos das nossas escolhas. Então por que Deus permite a dor? Para chamar minha atenção. Ei, acorda meu. Deus usa a dor para chamar nossa atenção. A dor é uma luz de advertência. A dor é uma campainha. A dor é um alarme. Ela diz, presta atenção, tem alguma coisa errada com a sua vida. Uma vez eu vi uma caixa preta de um Boeing que caiu em Nova York, eu acho que foi no século passado. E a caixa preta demonstra que havia um alarme no cockpit que estava suando. Pum, pum, pum. Aí o piloto diz, desliga essa porcaria aí. Ou seja, o alarme tocou, ele não prestou atenção, mandou desligar, porque estava incomodando, o alarme incomoda. Quando Deus começa a falar com você e dizer, para, incomoda. Você tapa os ouvidos, você muda o canal, você foge de Deus para não ouvir o que Deus está dizendo. Como Jonas fez, quando Deus diz, vá para Nínive. E Jonas disse, você ficou maluco? Como é que eu vou pregar para os caras que me odeiam? Aos quais eu também odeio. E ele correu para fugir de Deus, para Tarsis. Não foi para Nínive, foi para Tarsis. O que é que Deus fez? Uma circunstância no mar faz ele fazer uma viagem num submarino. E ele passou mal. Porque Deus foi aumentando a frequência do alarme, percebe? A dor e o sofrimento na minha vida e na sua vida são os alarmes de Deus dizendo, meu filho, minha filha, presta atenção em mim. Deus disse, olha, eu estou te mostrando o diagnóstico, o remédio, o diagnóstico, estou lhe mostrando as consequências do seu corpo, o que você está sofrendo. São consequências, são somatizações do seu corpo. A causa é outra. E Deus continua gritando. Provérbios 20, 23 diz, aliás 20 e 30, um castigo severo que nos deixa com muitas dores, ajuda a vencer o mal e limpar a mente do pecado. Há pessoas que mesmo tendo tudo, decidem se afastar de Deus, até que experimentam uma dor capaz de convencê-las a voltar. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 a 10. Agora, porém, alegro-me por tê-lo enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Presta atenção agora nesse texto. Por quê? Próximo verso, gente. Pula. Olha aí. Ouça, igreja. Está na Bíblia. Está na invenção do pastor, não. A tristeza que é da vontade de Deus faz o quê?
Entende? Você está brigando com Deus, achando que você não merece, que você não tinha que passar por isso, que você faz tudo certinho, por que deu tudo errado, é isso, é aquilo, e você reclama de Deus. Deus está dizendo: olha aí, eu estou soando o alarme e você não está me ouvindo. Você se lembra da história de Jonas, né? Já falei aqui. Ele diz assim lá no capítulo 2, verso 7: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Vai esperar o desastre, meu irmão? Vai esperar ficar numa maca, dizer que não pode mais? Você muda os seus hábitos alimentares quando o médico diz que você vai morrer, é isso? Você vai deixar o vício que é errado de fazer aquilo que não é a vontade de Deus só quando você cair de vez? Deus permite o sofrimento também e usa a minha dor para me ensinar a depender dEle. Paulo diz, 2 Coríntios 1, 8, 10, fomos realmente esmagados e oprimidos, tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Por isso, isso porém foi bom. Porque assim como nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia nos salvar era Ele, capaz de levantar os mortos. Ele nos ajudou mesmo, Ele nos salvou de uma morte terrível, e esperamos que Ele faça assim sempre. Por que Deus permite a dor na sua vida? Por que Ele permitiu que você passou por tudo que passou? Porque você não sabe que Deus é tudo que você precisa, até que compreenda que Ele é tudo que você tem. Você nunca vai entender o amor de Deus enquanto você correr atrás do amor dos homens, das pessoas, do filho, do pai, da mulher, do marido, do governante, do amigo, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva. Se você nunca tivesse um problema, nunca saberia que Deus pode resolvê-lo. Deus permite a dor para ensinar você a depender dEle. O Salmo 119, 71 diz: o castigo que tu me deste foi muito bom para mim, o salmista disse. Só assim aprendi a pôr em prática os teus mandamentos. A dor é o maior professor da vida. E a quarta coisa, porque Deus permite a dor, é para me dar um ministério que sirva aos outros. Deus permite que a sua dor, a minha dor, sirva como um ministério para abençoar a vida dos outros. Paulo diz em 2 Coríntios 1, 4, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Quem melhor para ajudar um alcoólatra do que alguém que já lutou contra o alcoolismo? Quem já lutou contra o alcoolismo aqui? Você sabe o que é. Às vezes o povo de Deus faz isso, quando ele se livra do alcoolismo, ele se torna um juiz de quem toma alguma coisa. Ele quer matar o outro porque o outro tomou. Mas quem tem misericórdia entende aquele indivíduo naquela situação, senta com ele e com misericórdia vai trabalhando no caminho da restauração. Talvez não para tirar o álcool imediatamente, mas para descobrir qual é a razão que ele vai para aquilo ali. Qual é a causa primária daquelas coisas? Quem melhor para ajudar alguém que está lidando com a dor do abuso do que uma pessoa que já foi abusada no passado? Você entende o que é? Você sabe? Quem melhor para ajudar os pais de um filho adolescente rebelde do que os pais que passaram por essa experiência? Quem melhor para ajudar um viciado em trabalho a aliviar a sua agenda do que alguém que se libertou desse mesmo vício e perdeu sua saúde, perdeu sua família? Eu estou ouvindo Brasil afora, mundo afora, pastores que estão entrando no burnout, querendo tirar a sua própria vida, parando no ministério, parando totalmente, porque chegou num ponto de estresse, porque brincou de ser Deus. Mas alguém que superou é capaz de amar e cuidar de outros também.
Deus deseja usar a sua dor a fim de ajudar a outros. Lembra de José? Preso pelos irmãos, entregue aos ismaelitas. Ele parecia estar bem, até que aquela mulher de Potifar começou a assediá-lo, e lá vai o pobre José para o presídio. Lá interpreta sonhos, depois vai e interpreta o sonho do faraó. É elevado a uma posição altíssima. Deus usou a peia, a dor, o desprezo e o menosprezo de José, para que ele pudesse usar aquilo para livramento de duas grandes nações que sobreviveram àquela grande seca, Egito e Israel. E José disse assim aos seus irmãos: você pode dizer isso para a sua família, você pode dizer isso para aqueles que abusaram de você lá atrás. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma dor. Deus é maior do que aquelas pessoas que ferem você. Não importa o que elas tenham feito a você, Deus pode mudar tudo isso e usar para o bem. Deus nunca desperdiça uma dor, mas você pode desperdiçá-la se não aprender com ela e não compartilhá-la com outros. Como é que você pode usar a sua dor para ajudar outros? Primeiro, 1 Pedro 3, 15 e 16. Estejam preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O passo 8 trata exatamente disso. Você precisa estar preparado para dar uma resposta de como Deus está restaurando a sua vida. Fale, compartilhe. E hoje nós vamos ouvir o último testemunho respondendo a essa pergunta, e aí nós passamos para o final. Eu sou o Carlos, discípulo de Jesus aí em processo de restauração, entendendo que hoje eu tenho que estar vigilante e lutando contra a ira, a procrastinação, a vontade de mudar o outro, o segundo olhar, né? Entendendo que são áreas que eu tenho que estar vigiando, tenho que estar dependendo literalmente de Deus a cada dia, para que eu me mantenha limpo, né? Como eu estou só por hoje. Eu sou o Carlos, sou marido da Elaine, pai do Carlos Neto e da Elis. Eu cheguei aqui no CR buscando ajuda para minha esposa, que se encontrava num processo depressivo. Mas eu via eu sem necessidade nenhuma da questão do CR. Por questão de educação, eu fiquei para a palestra na hora do grupo de apoio, fui ver como é que era, fui participar, porque não achava justo trazer minha esposa, estar acompanhando ela e deixar ela ali e não participar, né? E desde então eu vim conhecendo áreas, né, por conta das regras da situação de olhar para mim, eu pude tirar um pouquinho o foco das pessoas e literalmente olhar para dentro de mim e reconhecer aí essas minhas falhas, e hoje tá tratando, né, elas dia após dia, entendendo, não querendo carregá-las comigo, mas sabendo que eu tenho essas falhas e que tenho que estar dependendo de Deus para me manter limpo, né? E desde então viemos para cá, começamos depois a participar do CR Casais logo quando iniciou, e recebi o desafio para poder estar servindo no CR Casais. Foi aquele desafio, mas aceito com muito agrado, entendendo que era o que Deus realmente busca de mim, é isso, eu me dispor a estar servindo a Ele e o resto dele que faz, né? Do CR Casais pude também participar aí do Ser Novo, ministério que hoje eu me encontro servindo, eu vejo como um prolongar do CR, né? E tem muito me abençoado. Depois também tive a oportunidade de poder estar fazendo o grupo de passos, e hoje me encontro aí servindo, facilitando um grupo de passos, né? Mas tudo isso não para pegar méritos, não para poder estar aqui dizendo que sirvo nessas áreas, mas porque eu tenho sido cuidado e abençoado por Deus, me dispondo a estar nesse serviço. Me chamo Elaine, né, mãe aí da Elise, do Carlos Neto, esposa do Carlos. E entendendo também que sou, antes de qualquer coisa, uma filha muito amada do Senhor, no processo aí de restauração diário, contínuo, né, lutando hoje principalmente, né, contra o julgamento,
a ira, a impulsividade, mas entendendo que é um processo e o Senhor está agindo nesse processo. Somos aqui da IBC há pelo menos uns 16 anos e passamos aí muitos anos engordando nas cadeiras, né? Foram aí 14 anos, 13, 14 anos a gente vindo para a igreja. Nós éramos crentes, agentes disfarçados, e passamos aí muito tempo sentados, sendo abençoados, até que em 2021 minha mãe faleceu por conta do Covid, né? E eu entrei num processo de depressão muito sério. Foi quando meu marido me arrastou para cá, para o CR. Eu não queria, eu tinha vergonha da minha situação. E pela ajuda dele eu pude chegar aqui e ser cuidada por tantas pessoas, né? Foi um processo muito doído, muito duro, mas que como eu creio que foi abençoador o que cada servo fez por mim, pelo cuidado, pelo amparo, né? E a partir daí o Senhor me direcionou para o grupo de passos e ali as coisas foram mais específicas, né? Em termos da minha cura, principalmente da depressão, que tem sido um processo, mas para a glória de Deus, eu não tenho caído nessa área, eu não tenho entrado em crises sérias de depressão. E diante disso, né, a gente começou a servir no CR Casais. Milena e Dário nos convidou. E diante disso, né, eu pude perceber o quanto que servir é algo gratificante e curador. Quando eu venho servir, principalmente no CR Casais, que muitas vezes eu estou triste, eu estou quebrada ou eu estou angustiada por alguma situação e eu começo a escutar aquelas mulheres partilhando, eu me identifico com as dores dela e aí a gente consegue se ajudar, porque eu aprendi e tenho praticado isso na minha vida, que quando eu falo das minhas dores, a minha doença sai. Mas quando eu escuto as partilhas das minhas irmãs, a cura vai entrando, né? E servir tem sido isso, é um processo de gratidão ao que o Senhor fez por nós, né? O que o Senhor tem feito por mim. Hoje eu entendo que eu preciso servir da melhor maneira possível, né? A igreja a qual eu congrego, mas principalmente, primeiramente ao Senhor. Porque é Ele que tem feito grandes coisas na minha vida. E eu não posso ficar calada, né, diante disso. Eu me chamo Carlos. E assim, antes de eu conhecer o CR, eu sempre fui, desde pequeno, de vir aqui para a igreja, só que eu nunca pude ter a oportunidade de ter realmente um relacionamento com Cristo. Aí assim, meus pais começaram a vir para o CR, um dia eles tiveram a oportunidade de me trazer. E aqui eu pude conhecer o tio Marquinhos, o tio Roger, o tio Rafael, o tio Cleilson. E assim, nesse eu pude ir saindo das minhas negações e sair desse pensamento de que ninguém é perfeito. Eu pude ir percebendo o cuidado que tanto eles como Deus tinham por mim. Aí assim, meio a isso eu pude ir vindo e melhorando. E tendo mais cuidado com o meu relacionamento com Deus, não de vir por vir aqui para a igreja, mas tendo a consciência de que eu tinha que vir e ter esse amor, esse cuidado por Deus, porque o que Ele me ama, ninguém pode me amar. Então, assim, sou muito grato por todos os tios que podem estar aqui proporcionando esses momentos, esses cuidados por nós. E, assim, é realmente agradecer e poder ter essa gratidão, tanto por eles como pelo CR, que me ajudaram tanto assim em parar de ser só de vir para a igreja, de vir para o culto, mas ter esse relacionamento só nos domingos e no resto da semana ser um negócio solto, assim, não buscar, não ir atrás. E assim, graças ao CR, graças aos tios, eu pude ir tendo esse relacionamento cada vez mais e tendo a consciência de que eu tinha que ter esse amor, esse cuidado e esse relacionamento realmente com Deus.
Maravilhoso, né? Lindo testemunho. Então, amados, algumas vezes Deus deseja que você tome a iniciativa para servir, compartilhar sua luta, sua dor. Aquela história do cego de nascença. Eu era cego, agora vejo. O que ele falou. Eu vivi dessa forma e agora o Senhor me trouxe para esse patamar. E eu continuo lutando dia a dia. E você exalta o nome do Senhor, mesmo quando fala das suas fraquezas. Gálatas 6, 1 e 2 diz: se um cristão for vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se de que da próxima vez você poderá ser a cair no erro. Partilhem as dificuldades e problemas uns com os outros. Entende que isso é um mandamento? Não é uma opção? Obedecendo dessa forma a ordem de nosso Senhor. Observe, o texto é uma ordem, é um mandamento. Deus não está dizendo, é uma boa ideia você compartilhar os seus problemas. Ele diz, não, compartilhem, falem das suas lutas. Você tem uma história para contar e Deus não quer que você desperdice essa história, nem essa dor, nem a decepção que você teve. Primeiro, porque você deve cuidar dela, lançando perdão, estendendo perdão, seguindo à frente, lembrando aquele passado não como uma ferida, mas como algo que você pode dizer, a minha dor não vai ser desperdiçada, porque Jesus me ajudou a vencê-la. Então, 3 sugestões aí para você usar quando compartilhar a sua história. Seja humilde. Nós somos mendigos falando a outros mendigos que encontramos comida. Aqui não tem nenhum super-herói. Crente antigo aprende mandamentos da Bíblia para dar biblada na cabeça dos outros. O crente que anda no Espírito entende que ele deve não só falar da palavra, mas usar a sua própria vida como experiência e dizendo, eu dependo de Deus para prosseguir. Estou no caminho da restauração. Estou no processo. Você não diz, eu já sei tudo, já resolvi tudo. Você está no processo. Veja o que aconteceu com você. Compartilhe. Seja honesto. Nós como igreja estamos determinados e comprometidos a manter essa atmosfera de aceitação. Outra coisa extraordinária que acontece quando você compartilha a sua história é que isso não apenas dá esperança às pessoas, mas ajuda a curar você. Então fala. Por isso que nossos GRs têm partilhas do que Deus está me dizendo e do que eu vou fazer a respeito. Partilhas também das nossas lutas. Testemunhar ajuda a manter o crescimento. E não faça uma palestra toda vez que você compartilhar a sua história. Diga simplesmente, foi isso que aconteceu comigo. Dê espaço para o Espírito Santo trabalhar na vida de outras pessoas. Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus quer que você use suas marcas como Paulo, como Jacó, que andou mancando, porque tinha na sua coxa a marca da sua luta com Deus. Paulo, grande Paulo, eloquente Paulo, inteligente Paulo, intelectual Paulo, filósofo Paulo, aquele homem tão arrogante, quando entregou sua vida a Jesus, caiu no chão, ficou sem enxergar nada, cego, sem direção, teve que ser carregado pelos braços, porque às vezes a dor, a luta, a dificuldade que Deus impõe à sua vida é para que você se humilhe e entenda que você precisa dele. E num ponto Paulo diz, Senhor, tira isso de mim, está me atrapalhando, eu preciso enxergar melhor, escrever mais, eu quero para a tua glória e para o teu reino ser capaz de ir mais longe, de ver tudo, de não depender de pessoas. E Jesus diz, não, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar quando você souber que você é fraco, que você é frágil. Crente velho, tira a máscara. Viva a realidade de que você ainda continua lutando com coisas duras e difíceis na sua mente e no seu coração, que talvez você esconde, mas Deus sabe. Por
isso o processo de restauração te liberta dessa prisão maldita, de que o crente não pode fazer isso, não pode ser assim, não pode ser assado. Ele não pode permanecer no pecado, mas ele tem que ter clareza para confessar diariamente, como alguém que está no trânsito, numa chuva tremenda. O para-brisa não pode parar, tem que limpar, cada gota tem que ser limpada, cada gota tem que ser limpada. Você enxerga, continua chovendo, as gotas continuam caindo, mas você está limpando. Assim é a confissão de pecados na nossa vida, tem que ser diário. Senhor, eu errei hoje, eu pequei contra você, minha esposa, eu pequei contra você, meu esposo, eu pequei contra você, meu filho, pequei contra você, meu pai, meu amigo, meu irmão, meu colega. Pequei contra você, pequei contra Deus, eu pensei isso. O irmão disse no seu testemunho uma coisa que talvez você não compreendeu: o segundo olhar. O que é o segundo olhar? Quem é que não vê pessoas desnudas, sensuais, se insinuando? Quem é que não vê? Todo mundo vê. Não precisa nem ir à praia, você vê isso toda hora, todo tempo. O primeiro olhar ninguém evita, o segundo sim. Por isso que Jó disse: eu fiz um pacto com os meus olhos e não vou fixar numa mulher para desejá-la, porque eu não posso, eu não devo e eu não vou. Então o autor das Escrituras confessa sua luta, diz: eu fiz um pacto com Deus. Ele demonstra como é que ele está vencendo isso diariamente, e é todo dia evitando o segundo olhar, que foi testemunhado por esse homem de Deus diante dos seus filhos. Do adolescente que vem para o CR adolescente aqui e tem a sua vida restaurada nessa idade, aprendendo o real caminho da restauração, e não esse caminho hipócrita onde as pessoas tentam mostrar que não tem problema, que não tem defeito, que ele tem vergonha, que ninguém pode falar dos seus pecados e dos seus erros. Não, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados, diz Tiago. Abra o seu coração, olha para o teu passado, faz um inventário, escreve suas grandes dores. Talvez você descobriu nessa série, se você não pegou toda, reveja novamente o porquê você age como você age, porquê você reage como você reage. Talvez tenha algo que você não resolveu na sua vida, uma dor qualquer, que você precisa voltar lá, inventariar, pedir perdão, perdoar, liberar, para poder continuar. E aí sim, usa essa dor como um instrumento de graça na vida de outras pessoas. Então a primeira pergunta que eu tenho é que se tem alguém aqui hoje à noite que nunca fez uma decisão por Jesus, para dizer assim: Senhor, agora eu entendo, estou entendendo, minhas lutas, minhas dores, eu briguei com todo mundo, eu culpei todo mundo, inclusive Deus, mas nunca assumi que foram minhas próprias escolhas. Mas hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, para que Ele limpe tudo isso, me reconcilie com o meu passado, me ajude a entender a minha dor e minha limitação. Eu quero Jesus para andar comigo, com meu Senhor, meu Salvador, meu poder superior, capaz de me dar vitória um dia de cada vez. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Levanta sua mão aí, tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Recebeu um abraço ali na hora. Mais alguém? Coragem para dizer: eu quero um caminho de restauração com Jesus. Eu começo hoje, eu me entrego hoje. Tem alguém aí na internet? Faça isso diante de Deus, Ele está te ouvindo. Você não tem plateia aí, nem precisa, né? A decisão é com o Senhor Jesus. Abre o seu coração, diga: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Como diz aquela música, né? Vem curar minhas feridas, vem ressignificar a minha dor. Faz isso, entrega a sua vida a Jesus. Tem mais alguém? Você não sair daqui hoje à noite sem uma decisão por Cristo? Glória a Deus, Senhora. Aleluia. Aleluia. Sim, está doendo, sim, doeu, é real. Mas você hoje está entregando isso a Jesus para Ele ressignificar. Tem mais alguém? Coragem para dizer: chegou meu dia, é hoje. Eu quero entrar nesse caminho de restauração andando com Jesus. Não saia daqui, viu? Sem essa oportunidade, sem essa decisão. Você é crente em Cristo Jesus.
Examina o seu coração, olha aí as suas dores, olha aí como você está agindo. E eu queria que você saísse daqui também dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha dor, usa minhas limitações para a glória do teu nome. Me faz um instrumento de restauração na vida de outras pessoas. Por onde quer que eu passar, eu não vou me calar, vou falar do teu amor na simplicidade, apenas dizer o que Deus tem feito na minha vida. Vamos lá, irmãos? Deus vai colocar na sua vida pessoas para você falar do amor de Jesus. Está pronto? Diga aí: eis-me aqui, eu quero, Senhor, eu quero ser usado. Essa semana, é daqui até a minha vida, a minha morte, não, é essa semana, tá certo? Diga aí: essa semana eu quero, Senhor. Quero perdoar, quero amar, quero liberar perdão, quero compreender a minha dor. Quero dizer que as pessoas que intentaram mal contra mim por escolhas erradas, Deus transformou em bem. Me trouxe até aqui, me perdoou, me amou, me restaurou. E eu vou usar isso para a glória do nome dEle, amém? Vou abrir minha boca, não vou me calar. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, vamos juntos. Abençoa, Senhor, o teu povo e essas pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Abençoa a nossa jornada, a nossa caminhada de restauração, nessa nova semana que se inicia. Oramos pela paz na Palestina, pela paz em Israel, pela paz no mundo, pela paz no nosso país, no nosso estado, no nosso município, pela paz no nosso condomínio, pela paz no nosso trabalho, no nosso convívio, pela paz na nossa casa. Oramos pela paz no nosso coração, Senhor. Completa a tua obra em nós e faz-nos instrumentos do teu amor e da tua graça, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.